Oi, o meu nome é Ney Vilela e nós estamos conversando a respeito de política no Brasil. E chegamos a 1930. Em 1930, uma revolução dirigida por jovens militares acaba por derrubar Washington Luiz Pereira de Souza, o último presidente da República do Café com Leite. Só que esta revolução trouxe para o proscênio político um advogado do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Muito bem, qual era a cena? Nós tínhamos as classes urbanas chegando ao poder. Os industriais têm algum dinheiro, mas além dos industriais, as classes médias, o jovem operariado e certamente os oficiais de baixa patente entre os militares colaboraram bastante para que o panorama político se modificasse. Temos aqui uma, digamos, contradição. Getúlio Vargas é de uma família de estancieiros. Ele é um advogado que foi eleito uma vez no Rio Grande do Sul pelos fazendeiros. Mas, ao mesmo tempo, ele foi o ministro da Fazenda que o Washington Luiz chamou para dar consistência à moeda brasileira, transformando-a de R$ 1.000 em cruzeiro. Experiência essa que não deu certo num primeiro momento. Bom, enfim, Getúlio Vargas está no poder. Chegando ao poder, Getúlio Vargas gostou muito de ter chegado lá e certamente era uma personalidade que gostava de exercer o poder. A situação era a seguinte: em 1930, momentaneamente, os grandes fazendeiros foram desalojados do poder. Mas não podemos falar ao mesmo tempo que os industriais chegaram ao poder, ou que aquela classe média, cuja oficialidade baixa era a sua câmara de eco, havia realmente chegado ao poder. Estamos num momento de transição. Getúlio Vargas acaba manobrando muitíssimo bem no sentido de se manter na crista dos acontecimentos. Ele dá condições para que os industriais ganhem força, fazendo isso através de investimentos estatais em infraestrutura, mas Getúlio, evidentemente, não abandona os fazendeiros. Getúlio também não se preocupa com os camponeses, afinal, os camponeses isolados, desarticulados, não são uma força política que impõe respeito. Getúlio, ele constrói dentro do Estado uma casta de funcionários públicos que, ao assessorá-lo no exercício do poder, também se torna um grupo politicamente e até economicamente com alguma força. Getúlio Vargas vê que, com o desenvolvimento, o florescimento de atividades industriais, um número relativamente grande de operários se apresenta. Getúlio Vargas vai dominar o movimento operário, cooptando por meio de lideranças sindicais pelegas e também por uma legislação trabalhista que, ao mesmo tempo que provê estes operários de um mínimo de condições de subsistência digna, faz com que este operariado passe a aclamar Getúlio como o pai dos pobres.
em 1937, Getúlio se prepara e acaba desfechando um golpe autocrático. Aproveitou-se para legitimar esse golpe de toda uma movimentação autoritária que parecia ter vencido em território europeu. O Estado Novo, um momento no qual Getúlio Vargas governa de maneira quase absolutista, durou 8 anos. E por que não durou mais? Porque na Segunda Guerra Mundial, uma nova potência, os Estados Unidos, vence e vence com base em ideias liberais. Os industriais, os banqueiros, os potentados do petróleo dos Estados Unidos eram e são tão poderosos que certamente prescindem de qualquer necessidade de autoritarismo para exercer seu poder. Eles podem muito bem conviver e convivem com a democracia, que, aliás, os legitima por meio de voto aos seus representantes políticos no exercício do domínio das nações. Vamos trazer isso para o Brasil. O que isto significa? Significa que aqui no Brasil, quando os industriais ganham mais força econômica, eles podem, e vão fazer isso, exercer diretamente o poder político, e isso pode ser feito legitimado por eleições. Getúlio atrapalha. Getúlio, com o seu entulho estatal, com a burocratização e fortalecimento do Estado, com políticas relativamente demagógicas de apoio a grupos operários, o Getúlio ele utiliza os recursos do Estado de uma maneira que para os empresários industriais não é uma maneira ótima. Resulta daí que pressões vindas das classes médias, dos operários, dos jornalistas, da intelectualidade bem pensante e que está nesse momento fascinada com o exemplo dos Estados Unidos, estas pressões redundem no colapso do Estado Novo. É claro que o Estado Novo desaparece, mas não desapareceu a maneira demagógica, populista de Getúlio Vargas exercer a força política. Esta maneira demagógica, essa maneira populista de fazer política vai ainda marcar a política brasileira nos anos seguintes. Mas essa é uma coisa que a gente conversa na próxima reunião. Você, por favor, se cuida. Fique em casa. Você é muito importante para todos nós. Fica, por fim, com o meu abraço.